Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, hoje para comentar a 9ª etapa do Campeonato Mundial da MotoGP de 2024. Estamos chegando na metade do ano, efetivamente metade, já que vamos ter 20 etapas, mas as férias de verão são agora. E, quem diria, Pecco Bagnaia está de volta à liderança do campeonato depois de um erro bizarro de Jorge Martin a 2 voltas do final. Estava para conseguir exatamente aquela dupla vitória que ele conseguiu na Alemanha no ano passado, que começou a arrancada dele aí para desafiar o Pecco na temporada. E o Martin cometeu um erro meio sem sentido ali a 2 voltas do final, provavelmente sentindo a pressão do Pecco, que geriu melhor a corrida. Vamos falar disso. Marc Marquez terminou na 2ª posição, mais um resgate do Marc Marquez, saindo de 13º lugar no grid, mas um resultado que eu acho que ele vai para casa aí com um gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Ele poderia ter conseguido muito mais, ou melhor, uma posição mais, mas enfim, uma prova muito importante para o Campeonato Mundial. E na Moto2 nós tivemos uma grande corrida do Brasil, Diogo Moreira chegando na 4ª posição, muito próximo do pódio. Ficou muito próximo realmente, um pouquinho mais de sorte na última volta, ele provavelmente conseguiria ter chegado na 3ª posição, teve o melhor ritmo no fim da corrida, portanto, depois de meia temporada, o Diogo andando muito bem na frente. Vamos falar disso, mas vamos falar de muito mais a partir de agora. Então vamos passar rapidamente o resultado das corridas da MotoGP. A sprint teve a vitória de Jorge Martin com Miguel Oliveira, também vamos falar dele na 2ª posição. Depois Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Marc Marquez em 6º lugar, Maverick Viñales, Brad Binder e Alex Marquez na 9ª posição. Já na corrida, Pecco Bagnaia venceu sua 24ª vitória na carreira, uma a mais que o Casey Stoner na Ducati. Depois Marc Marquez, Alex Marquez, 2 irmãos no pódio desde 1997 pela primeira vez. Depois Enea Bastianini, Franco Morbidelli, boa corrida. Miguel Oliveira em 6º, Pedro Acosta na 7ª posição, melhor KTM. Depois Marco Bezzecchi, Brad Binder, Raul Fernandes, Fábio Quartararo, Maverick Viñales, que saiu da pista na 12ª posição. Depois Jack Miller, Takaaki Nakagami e o Luca Marini conseguindo seu primeiro pontinho na temporada depois de punições para o Augusto Fernandes, o Johan Zarco e para o Stefan Bradl, exatamente por pressão de pneu. Por isso o Luca Marini consegue seu primeiro ponto na temporada. Já no campeonato, Pecco Bagnaia tem 222 pontos, é o novo líder, 10 pontos na frente do Jorge Martin, que tinha 15 pontos de vantagem depois que terminou a corrida sprint de sábado. Depois Marc Marquez, Enea Bastianini, Maverick Viñales fecha o top 5. Muito bem, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no Full Gas Podcast, de dar like nesse vídeo se você gosta aqui do conteúdo. Enfim, canal de MotoGP, a gente traz a MotoGP aqui com profundidade para você. Enfim, se você gosta, considere aí se inscrever no canal. Mas enfim, vamos falar do Grande Prêmio da Alemanha, uma corrida inteligente e paciente do Pecco Bagnaia para cima do Jorge Martin, que era o cara do final de semana, na minha opinião. Deveria ter vencido as 2 corridas, largou na pole position e teve meio que o Bagnaia na mão, tanto na corrida sprint quanto na corrida principal. Eu acho que o Pecco Bagnaia viu que talvez no mano a mano ele não conseguisse lutar com o Jorge Martin e resolveu usar a cabeça, né? Que é uma das coisas, é uma das grandes armas do Pecco Bagnaia. O Pecco Bagnaia é um piloto muito pouco impetuoso, assim, ele é impetuoso quando ele precisa, a gente viu isso em Jerez, mas ele é muito pouco impetuoso como é o Martin. O Martin é mais impetuoso, ele é mais energético para fazer as coisas. O Pecco ele consegue pensar um pouco mais e ele pensou muito bem nessa corrida, geriu ela, acho que da melhor maneira possível. Tentou andar na frente no começo, viu que não conseguia, não tinha o ritmo exatamente como não tinha na sprint, resolveu conservar o pneu. Teve um golpe dado ali pelo Franco Morbidelli, que chegou a ultrapassá-lo no meio da corrida, mas depois ele conseguiu passar o Morbidelli e ele viu que o Martin e o Morbidelli estavam destruindo os pneus deles, andando naquele momento ali na metade da corrida, os dois em primeiro e segundo. E no final das contas, o Pecco Bagnaia ele conseguiu chegar com mais inteiro no final da corrida que o Jorge Martin, e aí ele começou a apertar o Martin. A diferença era de menos de 1 segundo ali, de 7 décimos, 8 décimos, ele ia ganhando um pouquinho, e no final o Martin estava com realmente muito problema de pneu dianteiro. Ele errou algumas vezes ali a curva 12, né, a penúltima curva, e a própria curva 1 ele não estava muito confortável, né, o próprio Pecco falou sobre isso, e disse que também ele próprio não estava confortável, né, o desgaste de pneus em Sachsenring foi realmente muito alto, apesar de não ser um final de semana tão quente, e no fim das contas essa pressão do Pecco acabou forçando o erro do Jorge Martin, que poderia ter chegado em segundo numa boa nessa corrida. Ele não precisaria ter vencido a prova para sair como líder do campeonato. O campeonato ele não se ganha, né, em resultados marginais como podia ser esse, porque
vamos lá, na pior das hipóteses, uma disputa de última volta, ele poderia perder ali apenas 5 pontos para o Pecco Bagnaia, ainda sairia com 20, mas ele perdeu os 25, jogou os 25 pela janela, e todo o trabalho que ele teve na sprint, enfim, que ele fez a corrida excelente, ele jogou fora. Ele tinha 15 pontos de vantagem, agora tem 10 de desvantagem, e não é assim que você ganha campeonatos. E o Pecco Bagnaia disse que usou de inspiração a própria corrida em Barcelona, quando ele deixou o Martin escapar no começo e depois foi chegando e fez a ultrapassagem exatamente na curva que ele tinha caído no dia anterior, né, que ele mandou até aquela banana ali para a própria curva depois na volta da vitória. Enfim, uma corrida gerida à perfeição no Pecco Bagnaia, fez a sua corrida de número 200 no Campeonato Mundial, 24 vitórias na Ducati, o piloto que mais venceu pela Ducati agora, passando o Casey Stoner, que tem 23 vitórias, agora com 41 pódios exatamente pela Ducati, é o mesmo número do Casey Stoner, então ele precisa de mais um pódio realmente para passar o Casey Stoner nessa marca, mas enfim, 34 vitórias, juntando todas as categorias, e exatamente no GP 200, e 65 pódios, grande domingo para o Bagnaia, que também vence a 4ª corrida consecutiva, e que coloca aí mais uma pulguinha atrás da orelha, já que a próxima vitória da Ducati vai ser a 100ª vitória no Campeonato Mundial nesse segundo semestre. Aí vamos ver quem vai ter a primazia de vencer essa 100ª e fazer esse centenário para a Ducati. Mas falando um pouquinho mais do Jorge Martin, ele realmente com esse erro acabou justificando a escolha da Ducati pelo Marc Marquez. O Marc Marquez, acho que jamais, principalmente esse Marc Marquez que a gente está vendo maduro, jamais jogaria uma corrida como essa fora. Ele pegaria os 20 pontos que a gente não sabe, o Martin poderia ter vencido, ele teria uma disputa provavelmente corpo a corpo com o Bagnaia na última volta. Seria melhor do que 20 pontos, ele no chão. A gente viu o Martin no ano passado tentando vitória ou nada na Indonésia, a gente viu ele tentando vitória ou nada na Austrália, onde ele perdeu pontos importantíssimos no campeonato. Enfim, a gente elogiou tanto o Martin pela inteligência de ficar atrás do Pecco Bagnaia na Holanda. Esse domingo aí, essa inteligência ela meio que ficou para trás. Enfim, Jorge Martin de herói a zero. Mas como eu falei no começo, um grande resgate do Marc Marquez nesse final de semana. O Marc Marquez, engraçado, depois que ele foi contratado pela Ducati, me parece que ele perdeu um pouco a concentração. Não sei se você concorda comigo, mas assim, a gente pega na Holanda, ele saiu, lembra, no primeiro treino livre, sem os raspadores do macacão. Depois, aquele erro na sprint na Holanda, que foi um erro bizarro para o nível de piloto que é o Marc Marquez, ele passar por cima da zebra na segunda volta e cair. E agora, na Alemanha, teve um erro da equipe do início dos treinos, a moto número 2 que o Marc Marquez estava usando, ela não estava muito bem, ele teve falta de potência, por isso que ele entrava na pista no primeiro treino livre, no segundo treino, na sexta-feira, ele entrou na pista e voltou logo pro box, ele estava com um problema na moto, e isso aparentemente tirou um pouco da calma dele. A primeira volta lançada que ele foi dar foi aquela que ele sofreu high side no treino da sexta-feira, exatamente na curva Ralph Waldmann, né, a famosa cascata ali, a curva 11 de Sachsenring, enfim, um acidente muito feio, qual ele, enfim, fraturou um dedo, e também teve problemas aí, o tórax ficou muito dolorido, não conseguiu fazer bem a corrida sprint do sábado, e ali se complicou bastante, né, ele teve que ir pro Q1, e no Q1 ele encontrou um grande obstáculo, que foi o ex-piloto de teste da equipe dele, que era o Stefan Bradl, cometeu um erro bizarro ali, ficou na frente, né? É engraçado, na imagem mostra o Bradl saindo da frente, tentando sair da frente, e o Miller do outro lado da pista, né? O Stefan Bradl, não sei o que ele estava pensando, andando naquela velocidade no meio do traçado, olhando para trás, que é isso, né? Tem cabimento, complicou o final de semana do Marquez, e a Alemanha é uma pista difícil de se ultrapassar, na corrida sprint ele ainda estava dolorido, também não conseguiu fazer boas ultrapassagens. Já na corrida ele geriu muito bem a prova, fez, enfim, a mágica dele que ele sabe fazer em Sachsenring, mas foi derrotado pela primeira vez em um GP da Alemanha. Termina o primeiro semestre sem vencer nenhuma corrida, coisa que ele poderia ter conseguido, na verdade. Eu acho que ele perdeu boas oportunidades, Austin foi uma delas e Sachsenring também foi uma delas. Eu diria que o Marquez, se a gente fizesse final de semana de novo, eu acho que ele venceria a corrida. Ele vai falar que tá feliz, ele vai falar que se recuperou e que tá tudo bem, porque o irmão tá no pódio também, mas eu acho que não tá tudo tão bem assim não. Eu acho que era uma corrida que ele achou que fosse vencer, e quando ele analisar, eu acho que ele vai ver que dava para ganhar essa prova. Enfim, segue aí a seca desde 2021, né? Se o Lewis Hamilton venceu nesse domingo, uma corrida fantástica da Fórmula 1, pela primeira vez desde 2021, a seca do Marquez vai seguir aí, pelo menos por mais um mês, antes da MotoGP e para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Que ele mesmo disse isso, disse que no geral não foi um bom final de semana, mas foi um bom final de semana para o seu irmão, Alex Marquez,
que pela primeira vez no ano aí vai para um pódio. Temporada difícil do Alex Marques, ele realmente não se deu tão bem com a GP23 quanto o Mark. Enfim, estava no lugar certo, na hora certa, fez uma grande prova, fez uma grande gestão também, assim, né? Não perdeu a cabeça tentando ir atrás do Franco Morbidelli no começo, lá que foi um grande coelho dessa corrida. Consegue aí 2 irmãos no pódio pela primeira vez desde 1997, Grande Prêmio de Imola, exatamente quando os 3 pilotos também usavam Honda, né? O Michael Durham ganhou aquela corrida, o Nobuatsu Oki foi o segundo, né? O Nobuatsu Oki foi terceiro naquele campeonato, ninguém lembra disso. E o Takuma Oki, que era o irmão mais novo aí dos Aoki, que infelizmente sofreu uma contusão muito séria no início da temporada de 98, né? Ficou paraplégico, portanto a temporada de 97 foi a última do Takuma Oki, que até hoje trabalha na Honda com um veículo para pessoas desabilitadas, e ele que em 2021 fez as 24 horas de Le Mans exatamente num veículo especial ali. Ele dividiu o carro aí com outros pilotos aí desabilitados na famosa garagem 56, então uma história bem legal aí, os irmãos Marques aí voltando a trazer o mesmo nome para o pódio, enfim, sensacional. Já o Oliveira, que para muita gente estava fora da MotoGP, fez um grande final de semana, grande corrida sprint, né, colocou a moto na segunda posição no grid, fez uma sprint sensacional, conseguiu terminar na frente do Pecco Bagnaia e ganha uma sobrevida aí no mercado da MotoGP. Muita gente estava dando o Oliveira como fora e agora ele consegue uma boa corrida. Destruiu o Raul Fernandes nesse final de semana, né? O Fernandes estava andando bem, perdeu uma grande oportunidade de conseguir um bom resultado na sprint de Barcelona. E o Oliveira, você pode falar o que você quiser do Oliveira, mas assim, quando ele tem a possibilidade de conseguir um grande resultado, normalmente ele consegue. Foi assim que ele conseguiu as 5 vitórias da carreira dele. Ele é um cara que não sente tanta pressão. Bom final de semana, ele realmente levou as cores da Aprilia nesse final de semana, já que o Aleix não correu, o Fernandes fez 2 corridas muito ruins e o Viñales, né, não sei o que aconteceu, saiu da pista ali no meio da corrida, né? Realmente foi um final de semana muito ruim do Maverick Viñales. E mais atrás ali a gente teve o Pedro Acosta na 7ª posição, ele passou o Binder na última volta, foi a melhor KTM, mas perdeu a chance de ser o vencedor mais jovem da história da MotoGP. O fato é que a KTM, né, desde aquelas primeiras corridas do ano ali que a gente viu a Acosta no pódio, deu uma caída, ela não está mais naquele nível e o Acosta pagou com isso, né? A gente não vem vendo mais o Acosta nessas, enfim, posições boas aí de disputa contra os japoneses. O Quartararo, 11ª posição para ele. E na Honda a gente viu o primeiro ponto do Luca Marini, mais problemas aí de pressão de pneu para 2 das motos. O negócio anda muito mal aí, realmente, para as equipes japonesas. Vai demorar um tempo ainda realmente para elas se acertarem. Por mais que a Yamaha fale de motor novo, por mais que a Honda esteja testando as coisas, realmente o negócio não tá fácil. Pelas outras categorias, vamos começar pela Moto 2, uma grande corrida do Fermin Aldeguer, que conseguiu aí mais uma vitória nessa temporada, uma vitória que ele precisava, já que estava ficando muito para trás no campeonato, fez uma gestão de corrida também muito legal, ele reduziu muito o ritmo da prova, né? Ele brincou com os outros competidores, na minha opinião, e aí naquele momento ali, depois na metade da corrida, ele resolveu dar tudo que ele tinha e abriu uma boa distância e deixou o resto brigando pelo segundo lugar. Se redime aí depois de 2 corridas que ele perdeu, exatamente por punições aí de limite de pista, né? No caso na Catalunha, onde ele acabou caindo, tentando cumprir a punição, e na Holanda, onde ele também perdeu a corrida, né? Uma corrida que era dele também por esse tipo de punição. Se deu bem que o Sérgio Garcia também não foi tão bem, o Ayogura também conseguiu se salvar ali no final e se salvou passando o Diogo Moreira. Quem diria, o Diogo Moreira largou na 8ª posição mais uma vez nesse final de semana, ele que já tinha largado na Holanda. Na Holanda ele não geriu bem a corrida, mas na Alemanha ele aprendeu a lição e fez provavelmente a melhor gestão de corrida daquele segundo grupo. Se o Diogo tinha largado muito bem na corrida da Holanda, nessa ele não largou tão bem, chegou a cair para a 12ª posição, mas conseguiu ir se recuperando aos poucos. A corrida estava muito junta e ele entrou ali no primeiro grupo, e que se tornou segundo grupo depois que o Aldeguer foi embora, e foi ali passando 1 a 1 com muita paciência. No final ele chegou muito próximo desse pódio. Eu diria que teve um pequeno erro do Celestino Vietti na última volta, saindo da curva 2, indo para a curva 2, ele deu uma derrapada. Se ele não dá aquela derrapada, o Diogo ele conseguiria ter feito a manobra que ele fez no Ogura na volta anterior, que era passar ele por dentro da curva 3, a curva ômega. Com aquela derrapada ele teve que tirar um pouco a mão e não conseguiu fazer. Ele tentou fazer a manobra, não conseguiu fazer a manobra, e aí ficou meio vulnerável pro Ogura, que passou o Diogo e passou na última curva o Vietti. O Diogo ainda conseguiu passar o Vietti, chegar na 4ª posição. Enfim, vai se encontrando na Moto 2, termina o primeiro semestre na frente do seu companheiro de equipe, o Denis Foggia, e como o segundo Hulk da temporada, que na verdade é meio que o primeiro Hulk da temporada, porque
o Senna Agios, né, ele tem outras corridas, né, na Moto2, né, ele entrou com o wildcard como substituto antes dessa temporada, então é um piloto que é meio au concurso, eu diria, é considerado um rookie, mas é meio au concurso, porque ele tinha apenas 9 GPs disputados antes dessa temporada, por isso é considerado, mas se a gente for levar em consideração Jaume Maziar, Denis Ontiou, Ayumu Sasaki, ninguém consegue andar no mesmo ritmo do Diogo. Enfim, vai se encontrando cada vez mais. Quem sabe aí a gente não tem outras grandes corridas do Diogo Moreira no segundo semestre dessa temporada. Portanto, Aldegren em primeiro, Dixon em segundo, o primeiro pódio aí pro Dixon, eles que trocaram de suspensão nessa temporada, todas as motos do Peter Mobility Group, importante dizer, né, CF Moto, Husqvarna e KTM Ayo trocaram de suspensão de Orleans para a WP nesse ano, que complicou a vida deles, já que mudou o pneu também, então eles estavam andando em ovos aí no começo dessa temporada. O Dixon consegue aí o seu pódio, depois o Ogura e o Diogo Moreira na quarta posição. No campeonato, Sérgio Garcia segue líder, agora a 7 pontos do Ayogura, depois o Joe Roberts, que fez também uma corrida de resgate, perdeu apenas 1 ponto para o líder, depois de ser o 8º colocado. Na Moto3 não tem muito o que dizer, o Davi Alonso é muito melhor do que o resto, é incrível. Talvez seja um talento geracional, Davi Alonso, que corrida ele fez, que ano vem fazendo, uma vitória emblemática, porque é a 10ª vitória da carreira dele, exatamente, ele conseguiu a primeira vitória da carreira dele na 9ª etapa do ano passado, que foi em Silverstone, ou seja, de lá pra cá venceu, podemos dizer assim, que metade das corridas. Enfim, é um cara muito diferenciado no grupo da Moto3, não tem muito o que os outros fazerem, eu acredito nessa temporada. Essa temporada vai ser muito fácil aí, salvo qualquer coisa aí que possa acontecer. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas ele não acredito que vai ser derrotado por ninguém. Davi Alonso em primeiro, Taio Furusato em segundo e Vertolá na terceira posição. Colin Vair, que largou na pole, caiu no início da prova e chegou fora dos pontos. E no campeonato agora são 58 pontos entre o Davi Alonso e o Vertolá. O Daniel Gado também não apareceu nesse final de semana, 59 pontos atrás do colombiano. Para finalizar, vamos falar de Moto E, mais um susto, infelizmente, para o Eric Granado nesse final de semana. Tocou com o Oscar Gutierrez no início da corrida 1, caiu no chão na frente do grid inteiro, felizmente ninguém pegou o Eric. Entretanto, ele teve uma concussão séria cerebral, ele ficou 24 horas em observação, não conseguiu participar da corrida 2. Problemas cerebrais para o Eric Granado trazem exatamente a sensação ruim do que ele passou no ano passado no Mundial de Superbike. Se você não sabe exatamente, ele contou muito bem essa história aqui no canal, vai aparecer o vídeo aqui em cima. Enfim, agora de fato o campeonato acaba para ele, são mais 100 pontos em jogo, né? No caso, mais 2 etapas, 2 corridas por etapa, ou seja, 25 cada uma. O Eric matematicamente não tem mais como conseguir esse título e está na 13ª posição do campeonato. Enfim, é uma pena esse ano pro Eric Granado. O Eric Granado já errou bastante, mas esse ano realmente acho que ele teve muito azar também. Esse foi, acho que o último azar mais sério. E uma temporada que não tem absolutamente dono, com 55 pontos separando os 6 primeiros. Então o Hector Garzov teve um final de semana sensacional na Alemanha, vencendo as 2 corridas. Mas enfim, as coisas mudam rápido, né? E teremos um mês aí até a próxima corrida praticamente. Então, um campeonato que não tem favorito, né? O Mattia Casadei ainda pode voltar. Enfim, muita coisa pode acontecer nesse campeonato. O fato é que o Eric, infelizmente, já está fora dele. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, considere um like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E a gente se vê na próxima. Um abraço.